cara. Pelo amor de Deus, como é que nós vamos fazer? Eu entro assim ou não entro assim? Já está gravando, cara. Você já está ridículo de Flamengo. Não, esse negócio de Flamengo, Fluminense, que joguinho é esse, meu? Que aconteceu? Que eu fui cair, cara? Mas... O que é isso, Bruno? Olha, o Fluminense ganhou o que é mais importante, a tradicionalíssima Taça Rio, e depois disso o Flamengo, como começou a treinar antes, levou vantagem nos outros dois jogos. Não, e os caras ainda vão perder o Jorge Jesus, que arrumou uma namorada, vai ter que sair correndo para Portugal para acalmar a mulher dele lá, né? Não é isso? Tem uma história dessa aí. Arrumou uma namorada. Isso aí Gente, com licença. Eu não sabia que era um programa de mesa redonda. Eu achei que a gente tinha vindo aqui para falar de comunicação na pandemia. Eu quero deixar uma pergunta no ar para você responder depois, que é: Márcio, quando é que a gente sabe que a gente está sendo fanático e não o outro? Que o grande problema hoje nesse país é o fla-flu de tudo que é assunto que a gente tem. Olá você, bom dia, boa noite, boa tarde. Nosso tradicional abraço para receber o nosso amigo Márcio Mussarella, que eu tenho um prazer enorme de apresentar para vocês. Márcio, muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. Rogério. Obrigado, Cadu, Bruno, todos vocês aí. Com certeza teremos uma bela conversa, bons diálogos. Não, eu tenho um desafio enorme que é te apresentar, porque você é uma pessoa muito especial, jornalista, palestrante, comunicador corporativo, aliás, um papa da comunicação corporativa. Obrigado. Criador do Comunicar é Preciso, a ciência da conexão humana. Conexão humana. Coisa Exato. Que a gente perdeu, está perdendo. É. Eu vou dar um abraço nos nossos amigos e a gente volta com aquele tema do início, que é por que o fla-flu de ideias está destruindo a nossa comunicação. E eu começo, como sempre, Bruno Fiorentino, como está Seattle hoje? Seattle hoje está maravilhosa, finalmente o verão chegou. Estamos aqui com fantásticos 24 graus centígrados. Estamos aí, estamos firmes e fortes. E você, Cadu, nesse pedacinho de Brasil tão especial? Está frio, amanheceu. Eu te perguntar, tá frio aí, Cadu? Tá frio. Aqui são geralmente 4 graus a menos que São Paulo. Bom. Eu tenho 2 graus a menos que a cidade mais próxima que eu moro, que é Bragança Paulista. Eu estou entre Bragança e Amparo, bem pertinho do sul de Minas. Uhum. E aqui fazem geralmente 2 graus a menos do que Bragança, que já é um pouco mais fresco que São Paulo. Mas, às vezes, aqui está mais quente que São Paulo, vai entender, né? Então, hoje está legal, abriu o sol também, está bacana. Botei o pé na terra, já fui na horta da Maria Ângela para ver o que tinha. Peguei rabanetes sensacionais, então já comi todos. Infelizmente, não vou ter como oferecer para vocês, nem mostrar uma foto, porque foi tudo. É pouquinha coisa, mas eu adoro rabanete. O rabanete aqui da gente é muito legal. Cadu, e mesmo no frio, você continua colhendo os vegetais e tudo assim? Total. Aqui tem um rodízio, volta e meia, sempre produz. Você sempre colhe alguma coisa aqui. Diminui um pouco, algumas coisas não aparecem, outras ficam mais fraquinhas e outras, por sua vez, dão as caras. O rabanete é uma delas. E para começar o nosso programa, como é que a gente faz? Como é que a gente descobre que o fanatismo está na gente, não está no outro, e a gente começa a favorecer uma comunicação fluida? Então, Rogério, acho que é muito legal você levantar essa bola, principalmente nos dias de hoje, cara. O futuro vai olhar para esse momento com uma certa vergonha alheia de que, nossa, olha só o que a gente fazia. Porque se a gente for analisar, esse é um fenômeno que ele vem ganhando muita força a partir do nascimento das redes sociais. E, na verdade, ele vem de uma experimentação e de um não conhecimento do que fazer com o direito de expressar a opinião. E aí, quando as pessoas começam a ganhar em massa o direito de expressar a opinião, elas o fazem da pior maneira possível e sem se atentar para
vamos dizer, a técnica disso. Então, elas saem de um extremo que era, antes eu só ouvia as coisas, ou eu via na televisão, ou eu ouvia de alguém, e eu não discutia. Na pior das hipóteses, as minhas discussões estavam veladas ou fechadas num pequeno círculo de amigos, e não de todos os meus amigos, mas daqueles 2 ou 3 com quem a gente se abria mais. O equivalente hoje a alguns grupos de WhatsApp, aonde são faladas coisas que nós jamais falaríamos abertamente, né? Só que algumas pessoas tiveram a sensação de que agora eu tenho voz, só que sem saber utilizar a voz, elas causaram todo esse mal. Então começa pela sensação de anonimicidade, ou seja, eu posso soltar os cachorros que ninguém vai saber quem eu sou. Se você olhar comentários do YouTube, hoje o YouTube é uma excelente ferramenta, mas os comentários eles são muito ruins, eles são muito agressivos, eles são despreparados, né? Aí a gente vem para uma escala de rede social gigantesca, uma escala de conexões jamais vista na humanidade. E aí e as pessoas não foram treinadas para isso e não se preocuparam em evoluir isso. Elas chegam num ponto em que você discordar delas é uma afronta pessoal a algum tipo de valor delas. E não é nada disso. Você discutir ideias, tem coisa mais maravilhosa do mundo do que você discutir ideias. Isso se expandiu e entrou para as redes sociais, e aí foi quando a gente começou a falar de política, sem saber de política, começou a falar de relacionamento, sem saber de relacionamento, começou a falar de pessoas, sem saber de pessoas, e aí começam as discussões. Tem um artigo que eu estou escrevendo agora, em que eu faço uma diferenciação entre conhecimento, opinião e fé. Quando você vê que uma pessoa vem com conhecimento, você pode discutir com ela, porque ela vai buscar mais conhecimento, ela vai buscar entendimento, ela vai buscar descoberta, porque a base da discussão é conhecimento. E conhecimento gosta de conhecimento. Se você vai discutir opinião, a pessoa não está aberta a abrir mão da opinião dela, porque aquilo parece que ela está, de alguma maneira, se agredindo ou se anulando, né? E fé é pior ainda, porque fé, não só fé religiosa, mas a instituição de fé, seja lá para o que for, cloroquina, né? A pessoa não tem embasamento algum, não tem embasamento científico algum, mas ela tem fé naquilo que ela fala, aí é pior ainda. Então são os 3 níveis onde você vai escolher se você vai entrar num confronto, ou num diálogo, ou numa argumentação com a pessoa ou não. Nas redes sociais, no LinkedIn, quando eu vejo que alguém está vindo com opinião muito forte ou com fé, eu viro para a pessoa e eu respondo: concordo com você, você está certo. E eu lembrei, você falou de fé, eu lembrei de um filme que foi traduzido no Brasil. Puta, eu lembrei da mesma coisa. Fantástico. É demais, não cheira bem. Perfeito, perfeito. Mas eu lembrei na hora, eu falei, eu vou falar disso, eu não sabia que era sensacional. Fé demais, não cheira bem. A gente está diante de um fenômeno sociológico. O que a gente tem que fazer para recuperar um pouco a razão, ganhar um pouco dessa consciência que você está falando? Ou você acredita que a educação vai vir aos poucos e a gente vai ter uma acomodação? A educação vai vir aos poucos. Existem movimentos e comportamentos que são cíclicos. Então, existem momentos em que nós estamos mais agressivos, existem momentos que nós estamos mais passivos. E isso é natural. Assim, inevitavelmente, a gente tem que passar por isso que está passando. Por quê? A gente tem que chegar, para a gente saber onde é o meio, você tem que saber onde são as 2 extremidades. E a gente está chegando agora na extremidade da postura errada. As pessoas estão se sentindo mal, independente de terem razão ou não, né? Elas se sentem mal, elas quebram relacionamentos, elas estragam a sua vida ou a outra. Hoje, a nova geração que está aí, que eu já nem sei mais qual que é o nome, que tem tanto nome que eu já não chamo de nada, eu falo nova geração. Ansiedade pela interação, olha que doido. A ansiedade pela interação humana é um dos maiores males que aflige essa nova geração. Os jovens não querem interagir cara a cara com outra pessoa. Eles são chamados de Zoomers. E que tem a referência, inclusive, agora ao vídeo, né? O novo termo é Zoomers aqui nos Estados Unidos. E eu acho que assim, isso que você está falando
Eu vejo aqui o crescimento, a Amazon Go, por exemplo, que é aquela loja que você nem passa pelo caixa, você não precisa pagar ninguém, né? Você já pagou. Eles agora inventaram um carrinho de supermercado inteligente que ele vai entendendo pelo peso, pelas dimensões dos produtos que são, de novo, você não precisa falar com ninguém. Então, isso que você levantou é um ponto preocupante. Na verdade, eu não acho nem preocupante, é uma tendência. Eu acho que a gente tem que pensar em como entender isso aí. Então, Bruno, eu sempre gosto de ver as coisas, eu sempre acho que uma coisa ruim pode trazer uma coisa boa junto com ela, dependendo do que você faz com aquilo que acontece com você. Eu sou muito alinhado com o estoicismo, ou seja, de pensar que eu vou exercer uma ação naquilo que eu sei que eu posso causar algum impacto. O que eu não posso causar impacto, sinto muito, o mundo é desse jeito e vamos viver da melhor maneira possível. Então, muitas pessoas não vão se desenvolver. Só que, por outro lado, cria-se uma oportunidade de que os jovens que aprenderem a desenvolver essa habilidade é uma vantagem competitiva. Concordo. Mas o que eu digo para você é que eu não vejo, eu tomo cuidado, porque a gente tende a julgar no sentido de falar, pô, não é igual a nossa geração, uma mudança, isso é ruim. E aí, é aquele negócio, a gente não sabe o que a gente não sabe. E eu estou tentando entender, ok, quais são os outros lados que eu não sei quais são. Manter essa cabeça aberta é difícil, principalmente com coisas que a gente não conhece ou não experimentou antes, mas eu acho importante. E o que eu acho mais magnífico é justamente essa imprevisibilidade e esse não saber. E eu fico muito, desculpa o meu francês, mas eu fico muito puto quando aparecem esses gurus, aparece esse povo falando que sabe e pode definir o que é e eu vou vender para você a solução do mundo. Se você estiver pensando em consumir alguma coisa, pagar um profissional, um especialista que esteja te vendendo a fórmula mágica deste período, não faça isso, corra, porque quem falar que sabe o que está acontecendo está mentindo ou simplesmente não faz ideia nenhuma do que está acontecendo. Você sabe que tem uma frase que eu uso bastante por conta disso tudo que a gente acabou de falar, especialmente nesse momento de tempestade que a gente está passando, né, de Covid, o futuro vai premiar a lucidez e vai punir a certeza. Entendeu? Então, assim, não é possível que alguém possa ser categórico em qualquer assunto hoje. Não é possível. Aliás, eu posso. Nem com relação à morte. Né? Eu posso. Se você faz um investimento, e quando eu falo investimento é o seu desenvolvimento, não é você comprar nada. Se você faz um investimento de crescimento e desenvolvimento na sua habilidade de comunicação com outro ser humano, não interessa que profissão você tem, não interessa em que nível você está, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Isso eu afirmo sem, problema algum. Você não precisa de um fio condutor para isso tudo, que se chama confiança? Isso não está na base de toda a comunicação bem feita? Não necessariamente. Você precisa daquilo que eu chamo de conexão. E conexão não necessariamente é confiança, porque confiança entende-se um crescimento e uma construção e uma perenidade, né? Tudo bem que ela pode ser uma consequência, né? De uma boa comunicação, a consequência seria um ambiente onde há confiança, né? Rogério, a frase que eu falo é a seguinte: o seu futuro depende da qualidade dos seus relacionamentos, e isso é uma coisa que é só depois que a gente fica mais velho que a gente consegue entender, né? Mas assim, o seu futuro depende da qualidade dos seus relacionamentos, que depende da qualidade das suas interações, que depende da qualidade da sua comunicação. Então, o primeiro passo é existir essa conexão. Se eu viesse aqui todo cheio de nome toques, todo assim, olha, eu sou o acadêmico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vim aqui presentear vocês com o meu conhecimento. Cara, mas eu poderia até ser íntegro, vocês poderiam até confiar em mim, vocês podem até confiar em mim, mas é uma relação fraca, frágil. O seu futuro depende da qualidade dos seus relacionamentos, que dependem da qualidade das suas interações, que dependem da qualidade da sua comunicação. No final das contas, a equação é muito fácil. Se você melhorar a sua comunicação, você melhora o seu futuro. Simples assim. E olha, eu acho que eu tenho que assinar embaixo disso que o Mussarela falou, porque é verdade, essa é uma das coisas que a gente pode garantir. Com ele, me lembrei do meu velho pai, que a vida inteira ele falou para mim uma coisa muito interessante que hoje faz todo sentido. Claro que hoje você pode se aprimorar, se aprofundar, mas ele dizia o seguinte:
Meu filho, você pode falar tudo o que você quiser para quem você quiser. Tudo depende da forma como você fala. Pensei, Cadu, que você fosse falar da impecabilidade da palavra. Foi uma coisa que a gente bateu muito no último programa. Me fala disso. Sem dúvida. E é sensacional, porque as coisas vão ganhando um novo colorido. Eu só fico muito curioso quando você faz essa frase, Márcio, porque tem uma coisa chamada erro não intencional, né? Certo. As pessoas tendem a mudar quando elas dizem não, eu errei porque eu estava com raiva, mas elas não percebem como tem erro não intencional, não consciente delas. A gente está tão cheio da gente que a gente faz erros não... Eu chamaria, Rogério, desculpa, de consequências não intencionais. Porque são consequências não intencionais. Mais do que erro, porque erro ou acerto, de novo, eu acho que são sempre coisas um pouco difíceis da gente julgar em determinados momentos. Mas eu acho que tudo que a gente faz tem consequências não intencionais e às vezes resultados que são mais ou menos favoráveis, né? Eu chego ansioso, eu acabei de ter um dia horroroso, o trânsito estava péssimo, eu tinha que chegar meia hora antes, minha mulher está uma arara, eu sei que ela vai ficar brava comigo, eu já estou cheio de coisa dentro de mim e, de repente, o meu filho quer conversar comigo. Errou. Então, erro não intencional e consequências não intencionais. Então, uma coisa bacana que tem de você começar a desenvolver a comunicação é que, assim, primeiro de tudo, há um grande equívoco quando a gente pensa em comunicação, até pela variedade que essa expressão pode ter de entendimento, mas é que, assim, comunicação, ela tem alguns níveis e ela não é só de você para o outro. Existe uma comunicação interna, que muitas pessoas chamam de diálogo interno e tal, e que realmente acontece de diferentes áreas e sistemas do cérebro entre si e que eles negociam, de certa maneira, informações, sentimentos, emoções, reações. Então, quando eu falo de você desenvolver a comunicação, de você melhorar a maneira com que você se comunica, primeiro, não tem absolutamente nada a ver com a maneira que você fala, com as palavras que você usa, com a sua dicção, que é o que a maioria dos pseudo-especialistas falam por aí. Eles cuidam única e exclusivamente da questão estética da comunicação. Você falou a palavra que eu estava na ponta da minha língua, ouvir. Me parece, do que eu estou entendendo do que você está falando, que as pessoas estão treinando formas, né, de falar, polir os seus discursos, entender como se comunicar melhor com ferramentas. Mas tem uma coisa que me parece ser anterior a isso, que é justamente o fato de ouvir primeiro. Porque até no Aurélio, né, você vai lá no dicionário, você vai ver o que é ouvir. Né? Ouvir é perceber e entender com o sentido da audição. Olha, não é só escutar. É isso? Exatamente, não, é isso mesmo. Tem um dos princípios da comunicação de alta performance que eu passo, Cadu, é exatamente o seguinte: percepção é diferente de interpretação, que é diferente de realidade. Se você usar, você que está assistindo, se você usar só isso na sua vida vai melhorar 50%. Percepção é diferente de interpretação, que é diferente de realidade. Essa é a fórmula do sucesso da comunicação. Você se comunicar bem é um trabalho de humildade. É você desenvolver a sua humildade terrena, humana, e saber que você pode estar errado. O simples fato de você estar errado no que você está pensando... A dica que eu dou é o seguinte: se você estiver falando para você mesmo, eu tenho certeza que ele não sei o quê, você está errado, cara. Então, eu ia dizer que isso remete diretamente ao episódio da semana passada, quando a gente discutiu o livro do Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos, que é a impecabilidade da palavra. O segundo compromisso é exatamente isso que você está falando: não tire conclusões. Quantos problemas, quantas crises, quantas questões difíceis de sair, quantos nós para se desatar que seriam evitados se a gente fizesse alguma coisa simples como essa que o Mussa escreveu agora tão detalhado. Se abrir ao outro, é validar aquilo que você está pensando e não ter... voltamos para certezas absolutas, que é uma idiotice, que é uma estupidez. Não tenha certezas absolutas. Você pode até ter convicção, que é diferente de certeza absoluta.
mas valida essa sua convicção. Dá oportunidade da dúvida, do divergente, do diferente. Uma das funções do cérebro é criar padrões, e para criar padrões ele tem que emitir julgamentos. Então, quando eu ouço, às vezes a gente falar, eu acho muito ingrato a gente falar para as pessoas, não julgue o outro, porque é impossível. É neurologicamente impossível, porque é a função primária do cérebro, é gerar julgamentos. Mas não acredite no seu julgamento. Isso tudo, na verdade, assim, o cérebro é um instrumento muito interessante, porque ele pesa pouquinho, né? Ele é pequeno em relação ao resto do teu corpo, mas ele consome Exato. quase 30% da tua energia, né? Quer dizer, então, É. o que ele precisa fazer? Ele precisa se antecipar, ele precisa prever. O julgamento é um processo de racionalizar, na verdade, é um atalho, né, para diminuir o consumo de energia. Eu chamo de macro de Excel do cérebro. Acabou. Então, o que é preciso? Não é possível parar de julgar, porque a gente julga os outros e a gente mesmo o tempo inteiro. É uma vozinha interior também, é isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer o seguinte. É o que eu falo às vezes, por exemplo, eu faço algumas mentorias aí, o problema é comunicação. Assim, 90% da discussão é essa. Então, assim, mas então fulano, eu preciso sentar com ele, mas eu não consigo, porque ele fala, eu já sei onde é que ele vai chegar, eu já antecipo a resposta dele, já estou pensando no que eu vou... Que é o grande problema, todo mundo não está escutando o outro, está pensando no que vai dizer. Eu falo, peraí, o que é a maior necessidade do ser humano? Qual é a maior necessidade do ser humano? É ser ouvido, é pertencer, é ser notado, né? Quer dizer, essa é a nossa maior necessidade, é da condição humana. Eu falo, então, se você experimentar, deixa o cara falar e não interrompe o cara nenhuma vez. Pega um bloquinho de papel e anota o que ele está dizendo. Deixa eu te interromper. Lá no final, você vai perceber duas coisas. Primeiro, que ele realizou o maior desejo. Portanto, ele já se fez ouvido e aí ele não vai te interromper na hora de você falar. Então, você vai ter esse processo. E segundo, talvez na fala dele já estejam insights que vão comprovar que você e ele estão, talvez, pensando do mesmo jeito, de formas diferentes. Isso acontece invariavelmente. Então, você vê, né, o nosso grande problema e a grande sofisticação da condição humana. Né? Não quero entrar em termos históricos nem filosóficos, mas qual é a grande sofisticação de nós, como seres humanos? É a linguagem. É o processo de linguagem, é a codificação. Quer dizer, isso é tão elegante, é tão sofisticado, é tão bacana e a gente trata isso tão mal. A gente acha que se a gente abre mão do nosso ponto de vista, nós estamos diminuindo o nosso status em relação ao outro. E não é isso, cara. Márcio. Fala, Rogério. Tem uma sociedade muito particular que é o mundo corporativo. Tudo vale para o mundo corporativo. O mundo corporativo apresenta outros ruídos que a gente não combinou aqui, não conversou. Como é o mundo corporativo no quesito comunicação? Eu fico muito, muito feliz que o mundo corporativo seja do jeito que é, porque eu sei que eu vou ter trabalho pro resto da vida, cara. Existe uma pesquisa que mostra que 95% das empresas, problemas de comunicação figuram entre os 3 maiores problemas listados pela força de trabalho. A gente ganha as redes sociais, onde a gente ganha escala de conexão. Então, nós temos 2.000 contatos, 5.000 contatos. É sabido que a nossa capacidade mental de lidar com um grupo de pessoas é de aproximadamente 150 pessoas para lidar de uma maneira que você saiba quem é a pessoa, tem alguma referência, tem algum tipo de relação e tal, não sei o quê. Quando a gente começa a ganhar essa escala, a gente começa a perder referência nossa em relação ao mundo. E aí o trabalho começa a substituir essa nossa falta de referência, porque ali está a nossa tribo. Ali estão as pessoas com quem interagimos e aquele grupo primitivo, nosso mental, de até 150 pessoas com quem nós nos relacionamos saudavelmente. Só que aí entram os problemas de intriga, competição, falta de colaboração, crítica, e tudo isso não é por causa dos problemas, não é por causa das pessoas, é por causa de falta de técnica de comunicação.
que é o que o Cadu estava falando. Você pode dar uma carcada num funcionário seu, como quem trabalha comigo, quem já foi da minha equipe e tudo mais, sabe disso, e a pessoa fala, obrigado. Entendeu? Então, ou seja, está no valor que você acrescenta à sua comunicação, à sua interação e voltando à qualidade da conexão. Quando a gente entra no mundo corporativo, você tem os pequenos silos, você tem as pequenas competições e você tem as emoções exacerbadas. Então, o fato da pessoa não saber se colocar, ela entra imediatamente no lutar ou fugir. Ou ela briga com um colega de trabalho, ou ela foge quando é um chefe, quando é não sei o quê, ela se cala. E aí, quando entra na sobrevivência, entra nas macros, na automatização do cérebro, e o cérebro quer saber de ficar vivo, não quero saber se eu estou pisando na cabeça de alguém. O problema é nós passamos 70% da nossa vida adulta no trabalho. São 90 mil horas da nossa vida que a gente dedica ao trabalho. Quer dizer, isso não pode não ter significado. Mas o significado se constrói exatamente quando você tem um ambiente onde você possa ter a oportunidade de se abrir, de ser você mesmo. Quem é você quando vai trabalhar? O problema é esse, a gente põe a máscara, põe o chapéu, põe a capa, né, e cumpre lá aquilo, e quando sai, agora eu sou o cara de casa, o meu lado B, agora. Isso não é, né? Não, e cada vez mais, pela tecnologia e pelas formas de trabalho, essa divisão ela está ficando cada vez mais confusa. Mas aí eu vou te provocar um pouco, porque eu acho que, na verdade, até essa nova geração, essas novas gerações, desde os millennials, que já estão como parte da força de trabalho, a geração X, que está começando, a geração Z, que está começando a entrar depois, eu acho que elas estão conquistando isso. Eu acho que elas estão lutando muito mais fortemente para que esse espaço no trabalho seja um espaço onde elas possam ser quem elas são, possam ser vulneráveis, e isso ao custo de serem etiquetadas, não, como é que é o label? Rotuladas. Rotuladas. É que não existe palavra melhor do que label, Bruno. Label é muito bom, cara. Desculpa. Mas com o risco delas serem rotuladas pelas gerações anteriores, como, não, esse cara não está afim de, realmente, ele não entende que trabalho é trabalho, que, pô, aqui é diferente, que a gente tem que se dedicar. Então, eu acho que muitas vezes esse conflito geracional e essa falta de entendimento de diferentes estilos, diferentes experiências, né, e diferentes contextos, ele é que atravanca esse desenvolvimento de comunicação nas empresas, que vai fazer com que talvez nós tenhamos um ambiente no trabalho onde a gente se sinta tão à vontade quanto a gente se sente em casa com os amigos. Os jovens que chegam no mercado de trabalho, eles chegam com aquilo que eles têm. Então, quem já está, ou seja, o líder daquele jovem, o RH daquele jovem, é que tem, e eu não vou falar obrigação nem dever, tem a oportunidade de desenvolver no jovem esta capacidade de interação e de criar bons relacionamentos e tal, não sei o quê. Eu estudo bastante essa área porque eu acho que isso é fascinante. E eu estava lendo um dos estudos sobre essa nova geração que foi escrito a partir de uma pesquisa feita nos campos universitários, que é onde ela se manifesta, né, de forma diferente no início, e principalmente aqui nos Estados Unidos, onde você se desloca, você está vivendo sozinho e tal, que eles falam que, assim como você citou a questão da medalha por participar, existiu um redimensionamento, uma redefinição da palavra trauma, que antigamente era uma coisa muito severa, então você foi para a guerra e você perdeu amigos na sua frente, ou você... E a palavra trauma ela ganhou uma amplitude muito maior. Então, talvez você não ter sido reconhecido pela sua boa participação numa prova é um trauma. Pode ser um trauma. E aí, com isso, você vai fragilizando essa geração no sentido de, na hora que ela enfrenta desafios, ela não tem a resiliência que ela deveria ter. Esse é um caminho. Eu acho que a participação nossa como formadores dessa geração tem influência nisso. Porém, eu ainda sou daqueles que acreditam que as novas gerações elas estão aí justamente para nos questionar e nos desafiar a ver as coisas de forma diferente. Esse momento que nós estamos passando, a Covid, por exemplo, era uma grande oportunidade para fazer um grande reboot, um reset em várias
Em várias. Ainda Cadu, estamos ainda no início dele, ainda devemos... Não estou vendo como uma chave que liga e desliga, já falei isso aqui antes. É um botão de volume, ele é gradual. Eu estou trabalhando com um calendário de dezembro de 2021. Antes disso, eu não penso em nada. Então, mas Cadu, deixa eu levantar uma bola para você, que eu acho que é importante. O Bruno falou tudo isso, eu acho muito bacana e é bem por aí mesmo. E se você for analisar, se a gente for ver, realmente quem tem condições está se preparando extremamente, chega no mercado de trabalho altamente educado, no sentido de educação acadêmica, né? Altamente educado, mas nunca tivemos tantos casos ou um número tão alto de burnout. Então, ou seja, alguma coisa está deixando de ser desenvolvida em detrimento de outra. Porque se as pessoas estão chegando tão preparadas, elas não deveriam, então, ter esse burnout, não deveriam ter essas dificuldades, não deveriam ter todos esses problemas, né? Então, acho que o desenvolvimento e a evolução é uma coisa muito mais ampla e muito mais holística do que só você saber a questão técnica da sua profissão. E eu vou lançar, eu não sei, eu não deveria, porque a gente já está conversando há um tempo, mas eu não estou nem aí. Cadu, vou deixar você falar, mas eu tenho uma teoria que há pouco tempo eu coloquei no LinkedIn e eu fui ameaçado de morte por causa dela. Que é o seguinte, eu prevejo, e aí é um trabalho de evidência sem nenhum, nada. Eu quero isso na chamada, hein, Cadu? Essas evidências são boas para a gente gerar audiência. Vamos lá. Eu prevejo num futuro indeterminado em que nós teremos equipes com 2 líderes. Um líder técnico, um líder de negócio, de operação, e um líder de pessoas, um líder de potencial, um líder que sabe levar as pessoas a atingir ao mais alto potencial para que esse outro líder operacional ele possa obter o melhor resultado. Mussarela, será que isso aí não é papel do famoso parceiro de recursos humanos? Porque a gente tem... Eu acho que assim, esse é um espaço a ser ocupado e que talvez fosse dele, não? Não, eu acho, não, porque é o seguinte, esse trabalho tem que ser um trabalho de dia a dia. O business partner, ele não está ligado no dia a dia da equipe e do negócio, da área, você entendeu? Tem que ser um líder da área, mas que tenha o foco em pessoas. E um líder da área. E aí, assim, na verdade, eu tô estruturando essa profecia. Eu acho que é um agile vitaminado isso aí, entendeu? Então, é assim, de colocar o seguinte, esse líder de pessoas, ele reporta ao RH. E aí você alça o RH a realmente uma área estratégica. Então, Mussarela, o que você falou, tem 2 questões aí que eu acho que são importantes. A questão do burnout. Burnout, ele é o mal do século, né? A depressão, o burnout, são os males do século XXI. A gente vive 32% da força de trabalho com essa questão hoje em nível global. O Brasil é o 2º país mais estressado do mundo. Aí você chega na empresa, você tem aqueles layouts abertos. Hoje não, nós estamos na Covid, cada um está na sua casa, mas eu não sei como é que vai ser essa volta. Os layouts abertos, todo mundo junto, todo mundo interagindo, e as interrupções frequentes dos colegas de trabalho, ou disso aqui, ou do e-mail, e isso vai fazendo o quê? Com que você perca o foco do que você está fazendo, e quando você sai de uma atividade que você está focado, para voltar a ela no mesmo nível de foco, leva coisa de 15, 20 minutos. Então, é assim, o que acontece? Tua entrega vai atrasando, você tem o prazo, com isso a tua jornada aumenta, então longa jornada de trabalho, fadiga crônica, ansiedade, depressão, burnout, é uma escala. Agora, quanto à questão de como lidar com isso, eu gosto da teoria de ter 2 pessoas, porque a liderança, não vejo um líder que nasça pronto. A liderança pode ser treinada. O ser humano não deveria, mas também tem que ser treinado. Então, a gente tem que ter 2 aspectos aí equânimes. O problema é que a gente só está focado na capacitação técnica das pessoas. E não isso que eu falo. Agora, eu acho difícil você ter uma empresa que consiga ainda botar o RH como falou o Bruno, que a responsabilidade do RH ou do business partner deveria ser essa. Não dá, porque, como você falou, ele tem que estar olhando um monte de outras coisas. E aí a minha provocação é um pouco diferente, é para vocês 2. E por que a estrutura tem que ser assim ainda?
Por que não dinamita essa estrutura desse jeito como ela é? Cadu, não dinamita isso, não explode isso. As estruturas já estão sendo dinamitadas, Cadu. Sim. E parte do meu ponto de não acreditar nesse modelo é porque na hora que você fala de estrutura horizontal, que você já está trabalhando, quando você fala de grupos ágeis, por exemplo, as pessoas têm que fazer e, simultaneamente, serem humanamente capazes de trabalhar em equipe, humanamente capazes de se conversar. Um processo hoje ele está em multi-áreas. Se você continuar com feudos, você vai ter uma área linda, um processo horroroso e um cliente insatisfeito lá na ponta. Eu só estou colocando isso no campo da possibilidade, porque a figura do chefe é que é uma figura que está morrendo. Então, não é que não haverá dois chefes, é que a tendência é que seja uma tribo, como o Cadu fala, e aí a responsabilidade individual de cada um, ela não cabe ser transferida para cima para alguém. Esse cara vai ter que trazer. O cara que vê torto, e aí as instituições de ensino e as empresas estão muito empenhadas nisso, elas vão tentar trabalhar para dar o mínimo de estofo para essa pessoa do ponto de vista do soft skill. Até porque bons debates que nós tivemos aqui no programa foi sobre a tecnologia que está vindo, ocupando um pedaço enorme do que vai ser feito de técnico nos trabalhos de hoje em dia, e nós vamos ter que ter outro tipo de colaboradores dentro das empresas com outro tipo de capacidade que não vão ser só as técnicas. Não, lembra do carinha que mandava, da equipe que mandava o carinha ver como é que estava o humor do chefe? Lembra disso? Isso se resume a uma situação que eu acho que a dinamitação da estrutura, e vai muito além, eu chamo de hackear a cultura organizacional mesmo, tem que hackear no seguinte sentido: você tem uma coisa que permeia essas relações corporativas e está transparente na comunicação, e a comunicação pode ser a chave para dinamitar isso. Que eu vou dizer qual é. É o medo. É o medo. O medo faz com que eu mande o garoto ver como é que está o humor do chefe. O medo faz com que eu não me exponha, ou não barre uma coisa que possa estar sendo conduzida de uma forma errada, mas eu vou ficar quieto, porque se eu falar, eu vou arrumar encrenca para mim, e aí aqueles e-mails intermináveis. Então, esse é o lance. E a comunicação é a chave. Não, eu acho que o que é mais bonito de tudo isso que a gente está falando é justamente a gente prover e estabelecer quais são as possibilidades que podem vir a acontecer. Eu acho que isso é muito importante. Particularmente, respeito muito a opinião do Rogério, não acredito em equipes autogeridas nas próximas 4 gerações. Estou falando de 100 anos. Não acredito, por uma série de razões. Depois a gente pode até aprofundar nisso numa conversa aí particular e tal. Mas, se você for ver hoje, as pessoas cada vez mais estão procurando líderes informais. Então, se você vê muita gente que está fazendo curso, muitos gurus e tal, que tem... Vamos pegar Tony Robbins. Tony Robbins é líder de seita, cara. Que as pessoas elegem... Não, acho que é um culto. sem fazer juízo de valor. Não estou fazendo juízo de valor. Estou falando pela estrutura. E que as pessoas elegeram ele, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas elegeram ele como líder de vida delas. Então, as pessoas estão buscando e precisam disso. E existe um aumento de demanda incrível por esse tipo de função. Não, isso aí com certeza tem. Eu acho que nós vamos chegar num futuro distante a isso. E muito mais por alteração do ambiente de negócio, do ambiente de trabalho como um todo, tipo assim, de cada um ser a sua própria empresa, e isso nos obrigar a interagir melhor e não ter chefes, mas você vai ter o cliente, que aí acaba sendo o chefe, né? Sempre tem alguém ditando as necessidades, né? Claro. E sempre precisa, entendeu? Eu acho muito bonito. É igual comunidade hippie. O conceito é lindo, maravilhoso. Quando você ouve a música, 5 minutos é muito legal. Mas vai viver, cara. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Um ponto aqui, e eu vou cumprir aqui o meu dever institucional de chegar ao fim do programa, e aqui com dor mas nem ferrando. Cadu, bota um pi. Mas nem fudendo que você vai parar essa conversa agora. Mas eu vou botar aqui deixa eu botar uma milha extra aqui para a gente falar. Covid, quarentena,
mudança muito rápida para o virtual. Que tipo de ruídos aconteceu e que tipo de boas práticas a gente pode ter nesse período? Tá bom. Ruídos, não sei se eu posso considerar como ruídos. Existe a barreira de acesso. A barreira de acesso para algumas pessoas, a tecnológica, ela é muito complicada. As pessoas nunca pararam para pensar que precisariam disso na intensidade. Se foi de um dia para o outro, eu tenho que aprender a participar de um Zoom. Eu nem e-mail direito eu sabia mandar. Então, realmente, existe uma barreira de entrada. Agora, eu acho que o maior conflito, o maior problema da pandemia, que eu acho que poucas pessoas notaram isso, não é o isolamento, é o convívio. É o convívio compulsório com pessoas que você não convivia durante todo esse período de tempo. E segundo, o convívio, e esse é o mais importante, o convívio consigo mesmo. As pessoas se enchem de metas, trabalhos, festas, saídas, bares, happy hours, curso, seja lá o que for, elas lotam a agenda para que elas não tenham um encontro consigo mesmas. E durante e lógico que não são todas, estou fazendo uma generalização burra, mas muitas pessoas, durante a pandemia, foram obrigadas a olharem para si. E talvez isso não tenha sido muito agradável para elas. E talvez isso tenha causado todos os ruídos. Talvez ela tenha visto que ela não participa tanto do relacionamento. Talvez ela tenha percebido que a relação dela com os filhos, com a esposa, com o resto da família não seja tão legal quanto ela achou que era. Porque tem gente que tem um relacionamento feliz de 2 horas por dia. Quando isso passa para 18, 24, muda completamente. E aí a pessoa está se colocando. Então, eu acho que, se for para falar da surpresa não muito boa que aconteceu na pandemia, foi a pessoa olhar para si e ela falar: até que eu não sou tão legal assim quando eu estou comigo mesmo. Quando eu estou com os amigos, quando eu não estou pensando, tá tudo lindo. Mas quando eu tenho que me enfrentar no espelho e não tem fuga, e aí gera todos os outros problemas. Não, e que oportunidade, né? Que oportunidade que essa pessoa poderia estar aproveitando nesse momento de fazer uma super investigação pessoal sobre si, sobre suas questões, onde é que eu posso estar olhando e para não as está relações. o índice de consumo de álcool aumentou, o índice de consumo de drogas lícitas, né? Barbitúricos, ansiolíticos, não sei o que, aumentou. É lamentável. O que deveria ter aumentado era a percepção e o entendimento de si mesmo e do outro. Aproveita, gente, para se Márcio e desenvolver. Cadu, pegando o ponto do Cadu, que é porque oportunidade ela tem. Da mesma maneira que a gente falou, como é que eu descubro que o fanático sou eu, não é o outro? Como é que eu descubro que eu estou precisando mudar e o problema é meu? Quando ficar consigo mesmo é desconfortável. Quando a sua companhia estiver te fazendo mal, você estiver procurando o outro porque você não está aguentando ficar consigo mesmo. E quer saber como é que isso acontece? Fique em silêncio, sentado no seu quarto, na sua sala, por 10 minutos, 15 minutos. E aí vê o que acontece. Aí a gente traz para a questão até do flow do Cadu, que também pode ajudar muito nisso aí, a você se sentir bem em não estar fazendo nada. É espetacular. Bruno, considerações finais. Cadu, considerações finais. Foi sensacional, né? Mussarela, muito obrigado pela tua generosidade de estar aqui com a gente. Eu sei que você é um cara super ocupado e foi ótimo o papo, aprendemos muito hoje e eu espero que todo mundo tenha gostado. E eu queria dizer o seguinte: cada vez que eu converso com o Mussarela, eu aprendo alguma coisa nova. Eu sempre recíproco. É uma coisa assim que é sensacional e vou levar de hoje algumas sacadas muito boas. E vejam, você que está assistindo a gente agora, está ouvindo no Spotify, a gente falou de comunicação, mas não só de comunicação. Mas você percebe que a comunicação é o grande, é o que permeia tudo, né? E a importância de você tratá-la bem, né? A comunicação. E a comunicação é responsabilidade de quem fala, não de quem ouve. Márcio, dá uma mensagem para a gente final, vai. Cara, para mim tem uma frase que é muito, muito emblemática para mim e que ela engloba tudo aquilo que eu quero passar, que é a minha missão de transformar o mundo através de uma comunicação bacana, boa, para todos que fiquem envolvidos com essa comunicação, que é a seguinte:
Comunicar é comunhão de mentes. Não precisa aprender mais nada. Segue isso aí e vai. Comunicar é comunhão de mentes. Eu adorei a tua definição lá de percepção diferente de realidade, percepção diferente de interpretação, diferente de realidade. E eu, obviamente, não poderia terminar o programa sem discordar do Cadu, porque comunicação é quem fala e quem ouve, Cadu. Não é só quem fala. Mas o ouvir gera a interpretação. Não, mas você... Não perca no próximo programa. A gente vai sair da porrada aqui de novo, cara. Viva o gente, Fluminense! independente disso, a minha sensação, a minha percepção e interpretação é a de que a gente poderia passar pelo menos mais umas 3 horas batendo papo aqui, que não ia ter barriga. Vamos ter um número 2, um número 3, fácil. E eu só queria pedir para todos vocês que estão nos ouvindo, assinem o canal, aperta o like e vamos nessa aí. Parabéns, Flamengo, parabéns, Flamenguistas. Hoje é nosso. Tchau, pessoal! Valeu, galera. Obrigado. É, mas...